Olá, hoje a gente vai fazer uma espécie de autópsia de um banco digital. Acabou de sair uma notícia de última hora que caiu como uma bomba no mercado financeiro. O Banco Central decretou o fim da linha para a Will Financeira, que, bom, muita gente conhece como Will Bank. E o mais impactante é isso, né? Por fora a gente tinha aquela imagem de uma fintech moderna, sabe? Milhões de clientes, cartão de crédito super descolado. Exato. Mas por dentro, como a gente vai ver, os problemas eram, assim, bem antigos e, no fim, fatais. Perfeito. A nossa fonte hoje é uma cobertura que foi feita praticamente em tempo real pela CNN Brasil. Eles pegaram o anúncio bem no calor do momento, mas a gente não vai só recontar a notícia. Nossa missão aqui é outra. É juntar as peças. É juntar as peças desse quebra-cabeça, porque agora o que levou a essa decisão tão drástica e o que isso revela sobre o mundo, em tese, brilhante das fintechs. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá, porque essa história tem muitas camadas. O anúncio de hoje não é o começo de nada, é o ponto final de uma saga bem longa. Ótimo. A manchete principal, então, é que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira. É um termo técnico super pesado. Na prática, é o Estado chegando e falando: fechou a loja, acabou a brincadeira. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Liquidação extrajudicial é o eufemismo do mercado para o fim da vida de uma instituição financeira. Ok. Não é uma recuperação, não é uma reestruturação, é a certidão de óbito. A partir de agora, um liquidante, que é nomeado pelo Banco Central, entra em campo para vender tudo que a empresa tem: prédios, sistemas, carteira de crédito, e usar esse dinheiro para pagar quem a empresa devia. Para os funcionários e clientes, a operação como eles conheciam, bom, acabou. E a reportagem já amarra essa ponte com a origem de tudo, né? A Will Financeira não era uma ilha, era um braço do Banco Master, controlado pelo Daniel Vorcaro. Então a causa da morte, digamos assim, não estava no corpo da Will, mas sim na sua controladora. Você tocou no ponto nevrálgico. Entender essa crise é entender que o Will Bank era um galho de uma árvore cuja raiz, o Banco Master, já estava doente há muito tempo. A liquidação da Will é o sintoma mais visível, mais dramático, de uma crise muito maior e mais complexa que já tinha derrubado o tronco principal. Certo. E é aqui que a trama engrossa. Se o problema no Banco Master já era conhecido, a ponto de o Banco Central ter intervido meses atrás, lá em novembro, Exato. por que não liquidaram a Will Bank junto com o resto do grupo? A fonte deixa muito claro que houve uma tentativa de salvar essa parte da operação. Pois é. Parece que tentaram salvar um pedaço do navio que já estava afundando. E essa é a parte, para mim, mais intrigante da história. Em novembro, o BC fez uma limpa no Grupo Master. Liquidou várias empresas. Mas com a Will Financeira, a abordagem foi diferente. Ela foi colocada no que a gente chama de regime especial de administração. Que na prática foi como colocar a empresa numa UTI, certo? Uma tentativa de mantê-la viva sob observação intensiva. A analogia da UTI é perfeita. O Banco Central agiu como uma equipe médica de emergência. Ok. Afastou a diretoria antiga e colocou um interventor, um médico de confiança do regulador, para assumir o controle. Entendi. A missão era dupla. Primeiro, estancar a sangria, estabilizar a operação. E segundo, e mais importante, encontrar um doador de órgão compatível. Ou seja, vender. Vendeu o Will Bank para outro grupo financeiro saudável que pudesse assumir e tocar o negócio. O BC apostou que, isolada do paciente terminal, que era o Banco Master, a Will talvez tivesse uma chance de sobreviver. Então, o comunicado de hoje é basicamente o médico vindo a público para dizer: olha, a gente tentou de tudo por meses, mantivemos o paciente respirando por aparelhos, mas não encontramos um transplante. A infecção se espalhou, não há mais o que fazer. É isso. É uma admissão de derrota bem grande por parte do regulador, né? É a constatação do fracasso preto no branco. Por meses, nos bastidores, esse interventor tentou costurar um acordo. Negociou com outros bancos, fundos de investimento. Mas nada. Ninguém quis levar o paciente para casa. A liquidação não foi a primeira opção, foi a última. Foi quando todas as outras portas se fecharam. E a grande pergunta é: por que essa tentativa de resgate fracassou?
Minha intuição diz que ninguém quis comprar o Willbank porque ele estava contaminado pela reputação do Banco Master. Sim. É como tentar vender um apartamento incrível num prédio que está condenado. Ninguém quer esse risco. Foi isso que aconteceu. Sua intuição está certíssima. A fonte aponta para 2 fatores que, assim, combinados, foram letais. O primeiro foi essa falha em encontrar um comprador, como você mesma disse. O ativo se tornou tóxico. Tóxico. A mancha reputacional do Grupo Master era tão grande que nenhum outro player do mercado quis associar sua marca àquilo. O risco de contágio de imagem era simplesmente alto demais. Quer dizer, o sobrenome Master virou um veneno no mercado. Exato. E o segundo fator, que a fonte também menciona, citando o comunicado do BC, foi o agravamento das irregularidades encontradas na investigação sobre o Grupo Master. Pense nisso como a equipe médica da UTI descobrindo, com exames mais aprofundados, que a doença do paciente era muito mais grave do que parecia no início. O buraco era mais embaixo. Muito mais. Quanto mais o Banco Central cavava, mais problemas apareciam na tal rede de conexão do grupo. Isso tornou a venda não apenas indesejável, mas praticamente impossível. A noiva era bonita, mas a família era complicada demais, sabe? E para piorar um cenário que já era terminal, no meio da cobertura da CNN, surge outra notícia que soa como o último prego no caixão. Pois é. A Mastercard, simplesmente a Mastercard, anuncia que está suspendendo o uso dos cartões Willbank. Isso é um golpe de misericórdia. É mais do que isso. É o sinal definitivo de que o mercado comum todo perdeu a confiança. Uma coisa é o regulador intervir, isso faz parte do jogo. Certo. Outra, completamente diferente, é um parceiro comercial do tamanho da Mastercard, cuja bandeira está estampada em milhões de cartões, vir a público e dizer para mim, já deu. Desliga na tomada. Desliga a operação na tomada. Para o cliente, é o impacto mais brutal e imediato. O plástico na carteira vira um pedaço de nada. E tem um detalhe na nota da Mastercard que a reportagem destaca que me chamou muito a atenção. Eles dizem que acompanhavam de perto as operações há algum tempo. Sim. Isso é diplomacia corporativa para nós já sabíamos que o navio estava afundando, não é? Sem a menor dúvida. É a forma elegante de dizer os sinais de fumaça eram visíveis há meses e a gente já estava com o dedo no botão de emergência. Uau! Isso revela 2 coisas. Primeiro, a desconfiança no mercado precede e muito o anúncio oficial. Os grandes players já sentiram um cheiro de queimado. Segundo, mostra a seriedade da situação. A Mastercard não toma uma decisão dessas por qualquer motivo. Eles precisam ter visto algo muito grave para arriscar o caos que isso gera. E é importante a gente dar a dimensão do problema. Não estamos falando de uma fintech de nicho, uma startup pequenininha. Os números que a fonte traz são assustadores. Sim, os números dão a escala da tragédia. A Willbank dizia ter mais de 9 milhões de clientes. 9 milhões. É muita gente. É a população de um país como a Suíça ou Israel. E a reportagem fala que a instituição movimentava cerca de 7,5 bilhões de reais. É um player relevante. Gigantesco. E se a gente conecta esses números com o problema original do Banco Master, o buraco fica ainda mais fundo. É. A fonte nos lembra de um dado crucial da crise do Master. O rombo que precisou ser coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, foi de 40 bilhões de reais. Ok, vamos parar aqui. 40 bilhões de reais. É importante explicar de onde vem esse dinheiro. Não é dinheiro do governo, de impostos, certo? De forma alguma. E esse é o ponto-chave para entender o estrago sistêmico. O FGC funciona como uma espécie de seguro obrigatório do sistema bancário. Uma vaquinha. Uma vaquinha compulsória. Todos os bancos são forçados a depositar uma parte do dinheiro deles nesse fundo. Quando um banco quebra, o FGC usa esse dinheiro guardado para pagar os correntistas e investidores até um certo limite. Então, na prática, quando um banco como o Master quebra e exige um resgate de 40 bilhões, são os outros bancos, os saudáveis, os que fizeram o dever de casa, que estão pagando a conta. Exato. É como se um morador imprudente fizesse uma festa que destrói o prédio e o condomínio inteiro tivesse que pagar pelo conserto. A analogia do condomínio é perfeita. O vizinho imprudente quebrou e todos os outros moradores do sistema bancário sentem o golpe no bolso.
E qual a consequência? A consequência é que o custo do crédito pode subir, os bancos ficam mais receosos de emprestar. As taxas para os clientes podem aumentar para compensar essa perda. A quebra de um player relevante cria, como a fonte bem descreve, um ambiente mais complexo para todo o sistema. A liquidação da Will é mais um capítulo que aumenta essa sensação de risco e deixa todos os outros condôminos em estado de alerta. Uau! É impressionante como o que começou com um comunicado técnico do Banco Central se desdobrou numa história tão complexa. A gente passou por uma tentativa de resgate na UTI que falhou, descobriu uma contaminação de reputação que tornou a empresa invendável. Viu um parceiro global puxar o tapete. Exato. E entendeu como a quebra de uma afeta todos os outros no sistema. É uma cadeia de eventos perfeitamente interligada. Cada dominó derrubou o seguinte, culminando no colapso que a gente viu hoje. A história do Will Bank é um estudo de caso sobre risco, contágio e a fina camada de confiança sobre a qual todo o sistema financeiro se apoia. Então, depois de fazer essa autópsia toda, qual é a reflexão que fica? O que a gente aprende com esse caso? Bom, isso nos obriga a fazer uma pergunta fundamental que vai muito além do caso Will Bank. Quando um banco digital que se vende como uma interface bonita, um discurso de inovação, agilidade, menos burocracia, e está, na verdade, ancorado numa estrutura de controle tradicional e cheia de problemas, o que isso nos diz sobre os riscos reais que se escondem por trás da tela do aplicativo? É a pergunta de $1 milhão, ou, nesse caso, de 40 bilhões de reais. Exatamente. A fonte deixa claro que a crise não nasceu na operação digital, no dia a dia do Will Bank. A doença veio da controladora, o Banco Master, com problemas que parecem saídos do manual do velho sistema financeiro. Suspeitas, irregularidades. Uma rede complexa de empresas. No entanto, foram esses problemas antigos que implodiram uma operação que, para os seus 9 milhões de clientes, parecia ser a vanguarda da nova escola bancária. Isso nos força a olhar além da propaganda e do design do aplicativo e a questionar: quem realmente está no comando? E, mais importante, quão sólida é a fundação sobre a qual toda essa inovação foi construída? Talvez a grande lição seja que no mundo financeiro não existe almoço grátis. E, principalmente, não existe inovação que sobreviva a uma fundação podre.